Olá, irmãos. Aqui estou para responder a pergunta do último vídeo, que é: se tem provas de que Deus existe, por que existem ateus? Então, primeiramente, eu irei ler a resposta de vocês e depois irei ler a resposta do chat e em seguida falarei o que eu acho. E da Cristiane Choledel Fritzen. Assim como a Ana Rita, eu também acho que algumas pessoas se recusam a acreditar no sobrenatural. É uma questão de orgulho intelectual, de não querer acreditar em alguém que é maior do que a realidade material, perceptível pelos sentidos. Ana Rita do Amaral. Algumas pessoas não acreditam porque o coração de alguns se recusam a acreditar no sobrenatural. Agora eu lerei a resposta do chat. Por que pessoas que negam Deus se elas o podem descobrir pela razão? Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. Muitos, perante isso, recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus precisamente porque então teriam de mudar a sua vida. Diz que a questão de Deus é absurda porque insolúvel torna o assunto demasiado simples. Então, eu penso que dá pra dizer que existem vários tipos de motivos que uma pessoa se torna ateia. Eu falo algumas porque eu ouvi e algumas porque eu sei. Então, a primeira é a crise de fé, que a pessoa pode ou não se tornar ateia com ela, e é quando uma pessoa simplesmente tem a dúvida, independente de sendo racional ou não. Algumas pessoas, elas não têm tanto conhecimento para saber algumas coisas. Tipo, tem pessoas que não sabem muito bem daquelas coisas que eu falei no último vídeo. Então pensa que Deus não existe porque acha ilógico. Algumas pessoas também, elas às vezes não sentem Deus na oração. Tanto que tem um youtuber chamado Leandro Carnal, também é historiador, que ele era cristão, se tornou ateu porque não sentia Deus na oração. Ele achava que estava rezando para o vazio. Até uma coisa que eu já respondo um pouquinho antecipadamente é que aqui no vídeo, no chat, fala um pouquinho sobre isso de sentir que está rezando para o vazio. Isso acontece até mesmo com santos, só que depois falta sentir Deus. E tem o terceiro que eu acho que é o quarto, eu acho que é o mais importante, que é o ateísmo por ter sido apresentado a Deus de uma forma errada. Que eu até vi algumas vezes de tipo, tem um canal também chamado Ludo Viajante. E ele fez um vídeo sobre suicídio filosófico. E entre essas coisas que ele dizia ser suicídio filosófico, era a religião. Eu comentei lá falando o porquê, que eu acho que não é, como vocês também devem saber. Mas o importante não é isso, tanto que eu já apaguei o comentário. Mas eu tava passando pela seção de comentários e vi uma pessoa que falou que quando pensava em Deus se achava mais desconfortável ao invés de ser mais uma fuga mentirosa da realidade. Daí eu parei pra pensar sobre que
o padre da minha paróquia falou que se você evangelizar para uma pessoa e ela não se sentir amada, você evangelizou errado. Então é isso que eu parei para pensar. Como que às vezes, talvez, alguns cristãos, como eu e você, provavelmente, pode evangelizar errado. Tanto que eu já vi também em outra discussão de comentários, que era um ateu discutindo com um cristão, e o ateu tava perguntando, existe prova de que Deus existe? Eu já respondi no canal, eu não entrei nessa discussão, mas o importante é que eu vi um cristão falando que aquele ateu não merece conversão. Então é isso que eu vejo às vezes. Isso é até um pouco de motivo para eu ter feito este canal. Porque tem algumas pessoas que, dentro mesmo do cristianismo, às vezes veem Deus de uma forma meio errada. E também tem ateus que se tornaram ateus por terem sido mostrados a Deus de uma forma errada. Então, só tem mais uma forma de que uma pessoa se torna ateu, que eu saiba, que é quando uma pessoa, ela até mesmo sabe que o sofrimento a resposta é o livre-arbítrio, mas na prática ela não consegue aceitar isso. Tanto que um filme que eu gosto bastante cristão é o Deus Não Está Morto. E o professor de uma universidade discute com um calouro que é cristão, só que o professor, ele convenceu lá no primeiro dia de aula, que Deus está morto, como Nietzsche dizia. Só que o jovem, ele se recusa a aceitar isso. Então ele começa um debate com esse professor. Só que no final do filme, para quem não assistiu e não gosta de spoilers, eu recomendo que não veja essa parte, ou veja também, é importante pro vídeo, que esse professor, pelo visto, tinha se tornado ateu porque a mãe dele tinha morrido de câncer. E ele não conseguiu suportar a cruz e se tornou ateu. Então, pelo que eu acho, são essas formas de ateísmo que eu vejo. Agora irei ler a pergunta do próximo vídeo. Pode Deus, de alguma forma, abarcar-se em conceitos? Pode-se falar razoavelmente dele? Então, eu deixo essa pergunta para o próximo vídeo. E de paz e que o Senhor vos acompanhe.